E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica, e hoje a gente vai iniciar com o grupo de estudos da leitura de PHG. A gente vai começar um capítulo novo hoje, que é o capítulo 9 do livro, e ele fala sobre conflito e autoconquista, é o nome do capítulo. A gente vai iniciar e a página é 160 para quem quiser acompanhar, ok? Vamos lá. Conflito e autoconquista. 1. Conflito e desprendimento criativo. Agora temos de dizer algo sobre as conclusões das agressões: a vitória ou derrota, a conquista e a dominação. Porque nas neuroses, a necessidade de vitória é fundamental, e dada essa necessidade, há uma vítima facilmente disponível, o self. A neurose pode ser considerada uma autoconquista, mas a necessidade neurótica de vitória não é necessidade do objeto pelo qual se lutou, exercendo agressão no conflito aberto. É uma necessidade de ter ganho, de ser um vencedor enquanto tal. O significado disso é que já perdemos de maneira importante e fomos humilhados e não assimilamos a derrota. Porém, tentamos reiteradamente salvar as aparências com triunfos insignificantes. Assim, toda relação interpessoal e, na verdade, toda experiência é transformada numa pequena batalha, com a possibilidade de vencer e demonstrar bravura. Pensando de certa forma, né, esses dois primeiros capítulos, não, parágrafos aqui, eles falam muito da negação que a gente tem, da própria frustração que a gente passa ao longo da nossa vida, em alguma situação específica, em que a gente não assimila, né, uma determinada derrota, ou diversas, e está sempre buscando esse lugar, né, sem integrar essa perdedora, de certa forma, sem entregar essa parte, integrar essa parte nossa que já perdeu, que nem sempre vai ganhar, né, e está sempre buscando reiteradamente, então, esse lugar, né, de conquista e esse lugar de estar vencendo, né, ganhando de alguma forma. Tanto que a busca é desenfreada, às vezes o ganho nem vai ser considerável, mas mesmo assim a gente está na busca. Assim. Diga, Maria, está sem som. Sim, é isso, né? Só acrescentar que o que ocorre na questão da neurose nesse momento, né? Que passa, o que tem importância para justamente negar a agressão positiva, que é aquela agressão que a gente estuda bastante, principalmente em gestalterapia, que é a agressão para se integrar. É necessário ter a agressão para destruir, certo? Aquele novo e ele se assimilar ao nosso self. E com isso a gente construiu, tá certo? Então é a agressão positiva que a gente chama. Né? A Gestalt trabalha muito isso, né? É uma das abordagens que trabalha isso. Não é todo mundo que vê desse jeito. Então nós temos esse diferencial, né? De ver a agressão como algo positivo, tá certo? E aqui na neurose é justamente o contrário. O ter ganhos apenas, certo? Né? Em coisas periféricas, em coisas que não têm importância, em ficar apenas como se fosse um grande simulador, um dissimulador. Ele fica se dissimulando com pequenos ganhos entre, depois vai falar lá embaixo, luta, que não acaba nunca, entre o corpo e a mente, entre né, as duas polaridades, mas nunca integra nada. Por quê? Porque ele foge, da verdade, né, do medo da perda, que ele já teve, certo? Por isso que ele não conseguiu reparar e nem assimilar a perda. Então, ele fica negando aquilo, né? É o bravateiro que a gente chama, certo? E tem sempre a necessidade pequena, inócua, de ter ganho apenas, seja numa discussão, seja, entendeu, numa argumentação, porém nunca chega ao foco da questão que levou ele a estar fixado naquela neurose. Por isso que a gente diz que a vítima é o self. É só isso que eu queria a
consegue fazer aquilo que leva o ser humano, né, da nossa visão. Maria tá travando para vocês, gente? Ah. Ai, que pena. Sentir querer uma mensagem, que é o que separa o novo como uma das partes importante e contrária. Muito rico o que ela traz, né? De certa forma, desse olhar para o selfie. Por que o selfie pede, né? Nesse momento em que a neurose está ali como figura, né? Buscando sempre ganhar e ganhar, no Vitória a sentido qualquer de preço, tá evitar certo? sentir a Agride perda, né? aquilo, no sentido de mastigar, certo? Compreende como que é e assim como algo positivo. Que deve ser. Vixe, não voltou. Não tem problema, eu fiz assim, que a internet está ruim, acho eu, não sei o que é, eu fiz assim para não ficar sobrecarregada, tá? Então, eu vou tirar a minha imagem, por esse motivo, mas estou ouvindo, tá? Falhou um pouquinho, mas voltou. Eu já tinha finalizado o que eu acrescentei na tua fala, tá bom, filha? Ok, ok. Eu estava ali reiterando mesmo, né, a importância do que você trouxe, que eu acho que é importante a gente olhar para aquilo que trouxe aqui, né? Logo mais, após esse capítulo, vai falar sobre teoria do self, né? E já de antemão ele vem dizendo como que é importante o self e como que acaba que ele é prejudicado quando se toma essa forma, né? Da neurose, de reiterar, de ficar tão focado nas coisas supérfluas, nos ganhos supérfluos, que acaba que não se integra, né? Não existe a agressão necessária ali para iniciar uma assimilação e acaba que o foco não é conduzido aí para um aprendizado, para um crescimento, né? Se você quiser fechar, Maria, porque de certa forma cortou a sua fala no meio, sabe? Você ainda estava falando e estava travando, se você quiser. Exatamente isso que você falou, você já fechou, Então perfeito. tá, beleza. Conflitos importantes, contudo, como a luta por um objeto que terá importância e arriscar-se numa iniciativa que poderá mudar o status quo, são meticulosamente evitados. Pequenos conflitos simbólicos e grandes conflitos falsos, e, portanto, inacabáveis, como mente e corpo, amor, agressão, prazer e realidade, são meios de evitar os conflitos excitantes que teriam solução. Em vez disso, as pessoas apegam-se à segurança, identificada aqui como a fixação do fundo, da necessidade orgânica subjacente e do hábito passado. O fundo tende a permanecer fundo. O contrário da necessidade de vitória é o desprendimento criativo. Tentaremos descrever posteriormente essa atitude peculiar do self espontâneo, no capítulo 10. Aceitando seu interesse e o objeto e exercendo a agressão, o homem criativamente imparcial excita-se com o conflito e cresce por meio deste, ganhe ou perca. Ele não está apegado ao que poderia perder, pois sabe que está mudando e já se identifica com o que se tornará. Essa atitude vem acompanhada de uma emoção que é o contrário do sentimento de segurança, isto é, a fé. Absorvido na atividade concreta, ele não protege o fundo, mas retira a energia dele, e tem fé em que este se mostrará adequado. Alguém quer falar alguma coisa desse subtópico? A gente pode prosseguir. De certa forma, a gente falou, né?
o que vem de diferente aí nesse finalzinho de subtópico é a questão do desprendimento criativo, né? Que há uma necessidade aí para que a gente se integre, para que a gente consiga, com flexibilidade, ir nos organizando, né, a partir dessa maleabilidade que existe entre figura e fundo e fazendo essas trocas. Não é a segurança que faz com que a gente tenha coragem de fazer, mas sim a fé de que a gente vai sempre se adaptar ou, né, amadurecer ali de forma a vai ser saudável para nós, né? Sempre da melhor forma, que é o que a Gestalt traz para a gente como ensinamento, né? Que é esse lugar ali de autorregulação organísmica, lugar desse potencial que a gente tem, de estar sempre ali identificando a melhor forma de estar no mundo, sempre que ela esteja disponível. A gente vai sempre, nosso corpo, nosso organismo vai sempre optar pelo melhor. E essa fé que diz aqui é justamente de acreditar, né, nessa possibilidade. Diga, Maria. Estou lembrando de uma teoria básica nossa, um pressuposto básico nosso, que é a questão da teoria de campo, né, da figura fundo, a importância, né, a Gestalt se baseia, é a base nossa, né, é um desses estudos, pressupostos teóricos, da teoria da Gestalt, que é a questão da teoria de campo, o homem ser o meio, a importância da flexibilidade. A hora que ele se fixa, certo, por uma questão de receio, né, na importância da segurança, né, que é o medo que está por trás disso, certo? Ele não permite mais a flexibilidade da figura fundo. A figura fica fixa, né? E o homem que tem justamente o contrário da necessidade de vitória constante em pequenos ganhos, a vitória a todo custo, é o quê? É o desprendimento criativo, que vamos estudar, penso eu, abaixo, eu não li ainda, né? Porém, a importância aqui, nesse segundo momento, é só mesmo a gente lembrar de quão importante a gente está sempre se remetendo à teoria de campo, que foi nos dada, tá certo? Tá? E que a todo momento está se mostrando aqui na nossa fala, a importância de existir essa flexibilização entre teoria e fundo, figura e fundo. Né? Usa o fundo, você viu? Ou a pessoa que tem um desprendimento criativo, não importa, é um desprendimento imparcial, porque não se fixa que ele tem que ganhar, porque ele está toda hora se modificando, certo? Então, o fundo é alguma coisa, né, que ele tem como base para qualquer momento virar figura. E outra coisa vai para o fundo, tá certo? Tá? Então, eu só quis acrescentar aqui a importância da nossa teoria de campo. Se vocês quiserem, eu tenho no meu... Eu vou lembrar de fazer isso, eu vou ficar mais focada no nosso trabalho agora. Eu tenho uma palestra que eu fiz na universidade recentemente, e eu tenho um pendrive sobre todos esses pressupostos filosóficos e teóricos antes de apresentar para as pessoas que não tinham Gestalt naquela universidade. Eu fui numa semana de psicologia falando sobre a Gestalt, tá certo? Até chegar eles fazerem perguntas, porque era a Gestalt, né, pressupostos físicos, filosóficos, teóricos, na prática clínica, que é a nossa, né? Certo? Tá? Então, se vocês quiserem, eu posso mandar um pouco do trabalho que está no pendrive, para que vocês possam olhar isso, e a todo momento eu falo da teoria de campo, tá certo? Que é do Levin, né? Uhum. Sim. Se você puder, Maria, disponibilizar, seria bem legal, sim. Porque Sim, a gente farei vai isso. desenvolvendo, né? E estudando. Sim, Aqui. farei isso ainda hoje, para não esquecer. Certo. Gratidão. Bom, então, né? Quanto a isso, realmente a ideia de que há crescimento, independente da perda ou do ganho, de perder ou ganhar. E essa que é a importância de que a gente não fique fixado só em uma forma para que a gente consiga desenvolver. Né? Que é importante que a gente tenha essa flexibilidade, né? Para conseguir integrar todas essas partes. Né? E se há fixação, a neurose. Né? 2.
Crítica da teoria da remoção do conflito interno, o significado de interno. Classicamente, a psicanálise se devotou à revelação dos conflitos internos e à sua remoção. Grosso modo, esta é uma concepção apurada, como a outra concepção, a reeducação das emoções. Contudo, agora chegou o momento de examiná-la mais rigorosamente. Interno significa que, presumivelmente, dentro da pele do organismo, ou dentro da psique ou no inconsciente. Exemplos disso seriam o conflito entre tensão sexual e dor, ou entre o instinto e a consciência, ou entre o pai e a mãe introjetados. Em oposição a estes, estariam provavelmente os conflitos conscientes e não neuróticos com o ambiente ou com outras pessoas. Mas, assim expressa, a distinção entre conflitos internos e outros conflitos não é valiosa, pois existem claramente conflitos não internos que podem ser muito bem considerados neuróticos. Por exemplo, à medida que uma criança ainda não fica em pé por conta própria, separada do campo, criança-pais, ela ainda está mamando, aprendendo a falar, ainda é economicamente dependente, etc. Não tem sentido falar de distúrbios neuróticos, inanição, inconsciente, hostilidade, privação de contato, como estando dentro da pele ou da psique de qualquer indivíduo. Os distúrbios estão no campo. É verdade que eles derivam dos conflitos internos dos pais e resultarão posteriormente em conflitos introjetados no filho ou filha à medida que estes se tornem independentes. Porém, sua essência na relação sentida e perturbada é irredutível às partes. Desse modo, a criança e os pais têm de ser considerados juntamente. Ou ainda, o declínio da comunidade nas sociedades políticas não é redutível às neuroses dos indivíduos, que na realidade se tornaram indivíduos devido ao declínio da comunidade. Tampouco é redutível às más instituições, porque estas são mantidas pelos cidadãos. É uma enfermidade do campo, e somente um tipo de terapia de grupo poderia ajudar. Como já dissemos muitas vezes, a distinção entre intrapessoal e interpessoal é pobre, porque toda personalidade individual e toda sociedade organizada se desenvolvem a partir de funções de coesão que são essenciais, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Amor, aprendizagem, comunicação, identificação e etc. E, na realidade, as funções contrárias de divisão são também essenciais para ambos: rejeição, ódio, alienação. O conceito de fronteira, contato, é mais fundamental do que intra ou inter, ou do que é interno ou externo. E, além disso, por sua vez, há mudanças que podem ser chamadas neuróticas que ocorrem no campo organismo-ambiente natural. Por exemplo, os rituais mágicos dos primitivos que se desenvolvem inteiramente sem neurose pessoal, por causa da inanição e do medo do trovão, ou nossa doença contemporânea de dominar a natureza em lugar de viver simbioticamente com ela, pois inteiramente a parte das neuroses sociais e pessoais, que aqui estão, é verdade, fazendo hora extra, há um deslocamento na interação entre quantidades materiais absolutas e episódios de escassez causados por abusos inconscientes. O primitivo diz: a Terra está passando fome, e, portanto, nós também estamos passando fome. E nós dizemos: estamos passando fome, portanto, vamos extorquir mais alguma coisa da Terra. Simbioticamente, ambas as atitudes são sonhos maus. Então, aqui eles distinguem, né, essa ideia que a gente tem, que muitos têm, né, de que ou o conflito ele é intra ou ele é inter, e isso não é relevante para a gente, porque a gente sabe que a gente vive uma relação organismo-ambiente, né? Então, a gente está sempre em interação com o meio. E a ideia, né, que a Maria trouxe, essencial da teoria de campo,
porque essa fluidez que a gente vive dentro do campo, dessas relações que estão acontecendo ali no momento, elas também dizem de conflitos que vão estar tanto internos, né, entre aspas, fazendo a dicotomização, quanto externos. A gente está sempre com trocas, né? A gente está sempre fazendo trocas ali com aquele meio que a gente está inserido, né? Então, é importante que a gente pense que, por mais que em alguns momentos alguém faça essa distinção, dentro da nossa teoria isso não é tão relevante. Até porque o que a gente vê, né, é que existem também essas neuroses que são coletivas, né, essas formas de pensar que são disseminadas aí dentro das comunidades. Diga, Maria. Sim, aí vai dando continuidade falando da fronteira, da importância da fronteira barra contato, que nada mais é do que a nossa fronteira, certo? Né? Organismo barra meio, certo? Aí na fronteira barra contato, você expõe a fronteira, que é o nosso organismo, a nossa pele, é uma forma de nos limitar e, ao mesmo tempo, nos mantém em contato com tudo que está ao nosso redor, certo? E o que está ao nosso redor é o meio, que é o contato, tá? Não é que não é só relevante, só isso que eu queria acrescentar. Aqui nós estamos fazendo uma crítica a esse conflito interno dado por Freud ou pela psicanálise. É uma crítica, certo? Não essa abordagem trata disso. Não, está dizendo que tratar conflito interno dessa forma, sem perceber a importância do grupo, a importância da caixa de ressonância no grupo. Quem que nunca participou de um grupo e percebeu, né, que o que o outro está dizendo, o depoimento do outro, assenta dentro da gente. A gente já sentiu aquilo, não é? Por isso que diz que a importância do grupo. O grupo, né, uma caixa de ressonância, grupo terapêutico, às vezes grupo de formação, né, bem escolhido, e terapêutico também, tá certo? Dentro da Gestalt terapia, né? Isso é uma coisa bastante importante, o grupo dentro da Gestalt. E ali você percebe a importância de estar em contato com o outro, não é? A mesma coisa, ele citou a natureza, certo? Né? Nós somos a natureza, certo? E não a natureza está externa a gente, né? São detalhes que não é só na nossa abordagem. É uma crítica dizendo, não, conflito interno separado do campo, separado dos contatos, não existe. Existe enquanto a pessoa introjeta dos pais, a criança, né? É outra coisa. Tá? Porém, ser tratado como algo só interno, que precisa ser removido, lembra? No começo, lá da frente, não. Nós pensamos diferente. Certo? O conflito não é interno. O conflito, ele se apresenta na fronteira contato e precisa, né, ser vivenciado, não pode ser negado e nem exterminado. Olha a diferença. Olha a diferença que nós estamos fazendo uma crítica a acreditar que os conflitos são só internos. Os conflitos precisam ser vivenciados como uma verdade do ser humano, ele precisa aceitar aquilo como as polaridades, vivenciar a polaridade, não existe o escuro sem o claro, né? Certo, né? O claro sem o escuro, por aí, para poder sentir, de fato, né, o que está ocorrendo naquela relação, né? Aí, no caso, figura fundo ou fronteira contato, para poder se libertar daquilo e não exterminar, tá? Então, é isso só, né? Não é uma abordagem só, é uma crítica, é um erro. Certo? Obrigada por compartilhar, Maria. É um ponto extremamente importante que você citou ainda. Não é simplesmente porque tem um sentido da gente não separar um do outro, né? E esse sentido é o que faz a gente pensar dessa forma, constrói nosso pensamento a partir disso. Então, é importante você salientar. Muito obrigada. Ok. Dando sequência aqui. O fraseado clássico conflito interno contém, entretanto, uma verdade muito importante. Caracteristicamente expressa as avessas.
Essa verdade é que os conflitos internos, aqueles dentro da pele, no interior da psique, as tensões opostas e o mecanismo de regulação do sistema fisiológico, da brincadeira, dos sonhos, da arte, etc., são todos, em geral, confiáveis e não neuróticos. Pode-se confiar em que sejam autorreguladores, demonstram sua eficácia há milhares de anos e não se modificaram muito. Os conflitos internos, nesse sentido, não são o tema da psicoterapia. Quando estão inconscientes, pode-se deixar que permaneçam assim. Ao contrário, a intromissão de forças sociais de fora da pele que perturba deliberadamente o sistema interno espontâneo e requer psicoterapia. Essas forças são recém-chegadas e muitas vezes são mal compreendidas. Uma grande parte da psicoterapia é um processo de desengajamento dessas forças oriundas propriamente de fora da pele, de modo que não se intrometam dentro da pele, onde perturbam a autorregulação orgânica. E, do mesmo modo, é um processo de impedir que forças sociais e políticas mais distantes e não confiáveis, como a competição, o dinheiro, o prestígio, o poder, se intrometam no sistema pessoal primário de amor, mágoa, raiva, comunidade, paternidade ou maternidade, dependência e independência. Fechando, né, que a gente estava falando, em Maria, isso diz muito, né? Que existe ali uma autorregulação no nosso organismo e que as questões que nos atravessam, questões sociais da comunidade, situações, né, busca por algo externo, acabam deturpando ali nosso senso, nosso filtro, né, nosso organismo em si, a regulação, a nossa autorregulação. Subtópico 3. O significado de conflito. Obviamente, na fórmula clássica, os conflitos não são as tensões internas opostas e o mecanismo de regulação, a sabedoria do corpo. Pretende-se que sejam conflitos ruins e, portanto, os conflitos internos devem ser dissolvidos. Por que isso é necessário? Parece que a nocividade dos conflitos tem um dos seguintes significados, ou todos eles. 1. Todos os conflitos são ruins porque desperdiçam energia e causam sofrimento. 2. Todos os conflitos excitam a agressão e a destruição, o que é ruim. 3. Alguns conflitos são ruins porque um dos litigantes não é saudável ou é antissocial, e em lugar de se permitir que participe do conflito, deveria ser eliminado ou sublimado. Por exemplo, a sexualidade pré-genital ou as diversas agressões. E 4, conflitos equivocados são ruins, e os conteúdos do inconsciente são, na sua maioria, arcaicos e estão equivocados, deslocados. Mas, o ponto de vista que estamos desenvolvendo aqui está em grande parte, mas não essencialmente, uma proposta para um melhor emprego da língua. É que, de maneira fundamental, nenhum conflito deveria ser dissolvido pela psicoterapia. Os conflitos internos, em particular, são fortemente energizados e plenos de interesse, e são um meio de crescimento. A tarefa da psicoterapia é torná-los conscientes de modo que se nutram de material ambiental novo e atinjam um ponto de crise. Os conflitos menos desejáveis são as batalhas banais e conscientes e os pegas inacabáveis, baseados em erros semânticos, dos quais falamos no começo deste capítulo. Interpretamos esses erros não para evitar o conflito, mas precisamente para trazer à luz os conflitos importantes, dos quais eles são sinais. Consideremos, portanto, o próprio conflito, consciente e acompanhado de sofrimento. A noção de que o conflito, seja social, interpessoal ou intrapsíquico, desperdiça energia é plausível, mas superficial. Sua plausibilidade baseia-se na suposição de que o trabalho a ser feito poderia ser atacado diretamente. Desse modo, seria um desperdício para o litigante, que terá de se dar ao trabalho de rechaçar ou superar o atrito com o oponente,
e talvez ambos os litigantes pudessem participar harmoniosamente do trabalho. Mas isso é superficial porque pressupõe que já se sabe de antemão qual é o trabalho a ser feito, onde e como a energia será gasta. A suposição é que sabemos e uma parte do paciente sabe exatamente qual o benefício que deve visar. Nesse caso, a oposição é enganada ou é perversa. Mas onde o conflito é profundamente pleno de interesse, o que fazer? O que pertence a nós, em lugar de pertencer a uma norma estereotipada, é exatamente o que está sendo verificado. E mais, o verdadeiro trabalho a ser feito, talvez a verdadeira vocação, está sendo descoberto pela primeira vez no conflito. Isto, até então, não era conhecido por ninguém, e certamente não está expresso de modo adequado nas reivindicações em disputa. O conflito é uma colaboração que vai além do que se prende, em direção a uma figura inteiramente nova. Um ponto importante para destacar aqui é que sozinho, geralmente o neurótico ele dá voltas, né? A repetição ela acontece várias vezes por um motivo. É sempre a tentativa de fechar uma gestalt apenas com os recursos que você acredita ter, né, naquele momento, mas falta alguma coisa, falta uma percepção de campo, uma ampliação de consciência. Há uma dificuldade ali de fechar essa gestalt, é por isso que ela se repete também, né? E dentro disso, o que está se baseando aqui, que é importante a gente tratar, é que o conflito em si, ele vai despertar em você uma nova, né, forma que, com a agressão, a gente precisa utilizar da agressão para poder assimilar, né, para poder olhar para aquilo que é diferente, para aquela alteridade, e conseguir formular, né, algo novo que vá surgir. Mas que dentro da psicoterapia, o nosso trabalho é meio que auxiliar, né, nesse sentido, para que a neurose não apareça dando voltas, né, para que a pessoa tenha recurso suficiente, encontre recurso suficiente para conseguir identificar aquilo com mais clareza também, né? Fala, Maria. Lembrei bastante de Fritz nesse momento, né? Lembrando que a Gestalt é o acolhimento, claro, e a frustração. E aí entra o nosso momento de frustrar a masturbação mental contínua da pessoa que fica na periferia e não se aprofunda nunca. E o tema é esse hoje, tá certo? Naquilo que poderia realmente ajudá-lo, né, a se desenvolver. Fritz chamava de cocô de elefante. Ele não admitia cocô de elefante em seus workshops. Ele frustrava todos. Tá? Sim, há uma diferença entre o nosso fundador e Laura, que Laura também apoiava esse tipo de workshop, né? Que foi a base da nossa abordagem, e o que trabalhamos hoje. Sim, há uma diferença. Porém, nós temos que ter firmeza, né, e segurança na hora de fazer uma intervenção. Uma intervenção numa pessoa neurótica ou numa neurose estabilizada, né, nós estamos falando sobre neurose aqui, certo? É diferente de fazer intervenções, tá certo? Tá? De pessoas que têm problemas existenciais, tá certo? É claro, né? A própria viagem de fantasia, quando você faz com uma pessoa em um determinado grau de neurose, é diferente de fazer com problemas existenciais. Porém, o tempo todo é isso, né? É o meio imposto que é a neurose, não a quantidade de conflito ou os conflitos que possam vir a aparecer, tá certo? Né? Os conflitos, eles podem e devem estar como uma colaboração para que aquilo seja mostrado, né? Para as gestalt abertas serem apresentadas e serem trabalhadas. Então, é isso. A inversão
de valores, né? Tá certo? Então, a pessoa que tem muitos problemas é neurótica. Não, é o meio imposto, né? Maria? Eu lembro bastante na conversa em algum momento aqui. Acho que foi até o Mário que falou isso. A importância da gente, junto na psicoterapia, a gente avaliar os valores, e isso pode ocorrer ruim. Tá? Maria, tá travando bem, viu? Mas ouvindo? Não? Oi? Agora eu escutei um não. Eu não sei se agora vai fluir normalmente. Fala alguma coisa pra gente ver. Tô te ouvindo. Voltou, agora voltou. Ah, que foi horrível, gente. Eu acho que tá muito mal a internet, apesar de eu tirar. É isso, né? É sobre essa questão, né, de que, na verdade, é um meio que nos leva, tá certo? Impõe as suas neuroses, seus valores, e a gente tem que fazer esse trabalho, e é o nosso trabalho do dia a dia na clínica, mas precisa ser mostrado, né? Essa é a verdade. Bom, eu vou parar um pouco de falar, porque eu acho que estou falando muito, deixar um espaço aí para as pessoas, tá certo? Tá? Não, por isso, né, Maria? A ideia, a ideia é que todo mundo participe, né? Toda participação é muito bem-vinda. Então, agradeço você compartilhar e, se você quiser, a gente está com algumas questões no áudio, mas isso não precisa atrapalhar você, né? Se comunicar, não. Fica à vontade. Marta levantou a mão e acho que abaixou. Marta, quer falar? Quer dizer para Maria que ela não pare de falar nunca, que é uma sábia nesse grupo. Não, assim, essa Obrigada, questão... Eu só não vou ligar a câmera porque só falta o chapéu de cozinheiro aqui, que segunda de manhã eu adianto as coisas aqui. Essa questão de conflito. Ontem à noite eu estou estudando um caso de um casal, né? E ontem à noite eu peguei para dar uma olhada e o quanto, quando Maria fala das fronteiras de contato, do conflito, né? E aí, o autor, ele fala justamente da importância do bom conflito, né? Que quando o casal, claro que a gente pode, eu consigo pegar de casal e jogar para as outras relações que a gente tem, mãe e filha, relações de problemas de trabalho e tal também. Ele fala justamente quando o casal evita muito conflito, tem uma paz aparente que acaba originando, inclusive, segredos entre o que a real extensão das insatisfações de cada um. Como é que eu vou saber o que o outro está sentindo ou não se a gente nunca briga, se a gente nunca entra em conflito, né? E isso, o que acontece com ambos podem desejar punir ou desafiar o outro, porque não tem essa clareza. E daí, no outro polo, é um artigo da Gestalt, se alguém quiser, eu tenho ele. No outro polo, ele fala do casal que conflita demais, mas só que são conflitos ineficazes. Ele fala que quando não tem essa resolução do problema, né, aumenta a vulnerabilidade, e isso também reforça o desejo de buscar soluções fora da relação. Que aí também tem a questão da traição e tal, ou outras questões. Então, assim, eu gosto muito de estudar fronteiras de contato, justamente isso dessa parte do conflito, que ele tem sempre, se ele for bem trabalhado, ele sempre tem um caminho para seguir, quando você evita demais e quando você conflita demais. Só isso. Porque quando a Maria fala, as coisas vão pipocando assim na minha cabeça, depois eu
Eu esqueço, daí eu preciso comentar isso. É um artigo muito bom, se alguém atende casal ou não também, ele trabalha isso. Obrigada. Pode falar, Maria. Eu não só quero o artigo de conflito, Marta, como preciso dele. Bem, eu quero escrever uma matéria, essas coisas de mídia, mas quero escrever sobre polaridade, né? Gostaria muito de ler. Se puder, né? Mandar aqui Já para vou a gente. mandar no grupo, já mandou no grupo. Valeu, Marta. Boa. Eu gosto das trocas que a gente tem aqui, né? Porque eu sempre digo que é muito bom, né? Que a gente tenha esse contato e que a gente agregue, assim, no conhecimento do outro, né? Legal essas trocas de artigo, de coisas que vi, de conhecimento e tudo. Obrigada vocês duas, inclusive. Mas, seguindo aqui, então, a leitura, acho que dá para terminar o 3 aqui, né? Antes da gente finalizar. Isto é certamente verdadeiro com relação a toda colaboração criativa entre as pessoas. A melhor eficiência não se alcança estabelecendo uma harmonia a priori entre seus interesses, ou comprometendo seus interesses individuais em prol de um objetivo preconcebido. De preferência, contanto que se mantenham em contato e estejam seriamente visando a melhor realização criativa, quanto mais intensamente discordarem e expressarem suas desavenças, maior a probabilidade de que gerem de modo coletivo uma ideia melhor do que qualquer um deles teve individualmente. Dessa forma, nos jogos, é a competição que faz com que os jogadores superem a si próprios. O incômodo da competitividade neurótica não é a competição, mas o fato de que o competidor não está interessado no jogo. Também no ato criativo de uma única pessoa, por exemplo, um trabalho de arte ou teórico, é a luta entre elementos díspares, irreconciliáveis, que de repente chega a uma solução criativa. Um poeta não rejeita uma imagem que aparece teimosa, mas acidentalmente estraga seu plano. Ele respeita o intruso e de repente descobre qual é o seu plano, descobre e cria a si próprio. Do mesmo modo, um cientista busca com afinco a evidência refutadora. A pergunta é se o mesmo não deve ser verdadeiro com relação ao conflito emocional intrapsíquico. Em situações normais desbloqueadas, não há problema. O meio da autorregulação organiza como a dominação de instinto se estabelece de maneira flexível. Por exemplo, uma sede intensa coloca outros impulsos em estado de latência até que seja satisfeita. E ordenações de âmbito mais extenso ocorrem flexivelmente da mesma maneira. Pelo conflito, morder, mastigar, beber, preponderam sobre chupar, os genitais se estabelecem com o objetivo final na sexualidade. O orgasmo genital torna-se o término da excitação sexual, do excitamento sexual. No desenvolvimento dessas ordens, houve tensões conflitantes, mas os conflitos se resolveram com a ruptura de hábitos, destruição, assimilação e uma nova configuração. Suponha agora que a situação tenha sido bloqueada, por exemplo. Suponha que a primazia genital não foi estabelecida firmemente devido a situações orais inacabadas, medos genitais, as assim chamadas regressões e assim por diante. E suponha que todos os elementos em disputa sejam trazidos à luz para um contato e um conflito patentes. Com relação a escolhas objetais, comportamento social, culpa moral, por um lado, e a afirmação do prazer por outro. Esse conflito e o sofrimento e a aflição que o acompanham não deveriam ser um meio de chegar-se a uma solução autocriadora? Semelhante conflito é intenso porque há muita coisa a ser destruída, mas a destrutividade tem de ser inibida? Se a solução, a primazia normal, é preconcebida e incentivada pelo terapeuta, assim como foi há muito tempo e engenhosamente preconcebida pelo self social do paciente, poderá evitar-se muito sofrimento e risco, mas a solução será tanto mais alheia e, portanto, menos vigorosa.
Ou seja, é insensato apaziguar o conflito ou suprimir ou anular, por meio da interpretação, quaisquer elementos fortes em disputa, porque o resultado deverá ser, então, o impedimento de uma destruição e assimilação completas. E, portanto, condenar o paciente ao sistema débil, que nunca será perfeitamente autorregulador. Acima de tudo, temos de lembrar que nas situações em que os litigantes são impulsos naturais, agressões, talentos especiais, práticas sexuais que de fato proporcionam prazer e etc., estes não podem ser restringidos, mas suas manifestações podem ser apenas deliberadamente suprimidas, intimidadas ou humilhadas. Quando todos os litigantes estão em awareness e em contato, alguém pode tomar suas próprias decisões difíceis, e ele não é um paciente. A esperança é que, em tal caso, um impulso difícil encontre espontaneamente sua medida numa nova configuração, por meio do ajustamento criativo e da autorregulação organísmica convalescente. Algo que é interessante frente a esse capítulo, esse subtópico aqui, né, que a gente já tinha falado, que é a questão da agressão, que ele fala, né, tem um capítulo inteiro só falando sobre isso, como que ela é importante para que a gente consiga assimilar determinadas situações, né, para que a gente consiga integrar partes do nosso self que estão alienadas, e como que a partir do momento que a gente tenta interpretar, que a gente tenta apaziguar, né, que de alguma forma a gente tenta manipular aquela situação sem entrar realmente naquele conflito, sem olhar para a totalidade daquele conflito e buscar ali realmente a totalidade mesmo, tudo que está sendo passado, né, sem diminuir, sem reduzir a importância de todas as partes, a gente acaba dificultando a formação de uma figura vigorosa, né? A gente acaba dificultando que uma configuração nova, forte e potente se estabeleça. Então, é importante que a gente olhe no sentido de não anular mesmo, né? Não reduzir, não diminuir e deixar com que aquilo apareça. Por mais doloroso que às vezes possa ser, né, ou constrangedor, a gente precisa olhar para algumas coisas e falar sobre elas, né? Como que é importante o conflito aí, então, para fechar, como que o conflito tem um papel essencial nesse momento, que é o papel ali de identificar qual que é a melhor forma, né? Qual que é a melhor configuração que aparece a partir disso, né? Como que é preciso destruir algumas formas para que outras emerjam, né? Para que outras apareçam. Como que é importante, então, esse papel para que a gente consiga se desenvolver, né? Mário, bem-vindo, bom dia. Pode falar. Está sem som. Bom dia. Pronto. Não, eu cheguei um pouquinho, tá atendendo aqui, aí eu na correria, não, eu gosto de estar com vocês aqui, mas só deu para estar esses 10 minutinhos finais aqui. Mas peguei a parte eu tava querendo me localizar, né? Localizei aqui a questão no página 160 do conflito, né? E aí eu vi vocês falando sobre essa questão de Maria aqui, Marta, você comentando sobre um pouco sobre essa questão do conflito. E aí eu vi também na parte do capítulo que ele está falando conflito bom, conflito ruim, né? E aí está falando sobre questão de polaridade. Aí eu lembrei de eu gosto de trabalhar um pouco com poesia, né? Aí tem um autor chamado, é um dos maiores poetas que existem lá na parte do Oriente, lá, que é Rumi. As obras de Rumi falam justamente sobre essa questão da carne, né?
do afeto. E aí ele tem eu lembrei de um trecho no poema que ele fala pensando nessa questão do conflito, que ele acolha a todos, né? Ele fala assim, acolha a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília, mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. Aí ele fala, o pensamento escuro, a vergonha, a malícia, convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados, né? Como um guia do além. E aí justamente ele remota essa ideia de você, de repente, hospedar, porque alguns grupos na Ásia, né, tem essa questão de honrar o hóspede. Né? Então, que se ele chega à sua casa, e aí fala assim, como você vai hospedar um ladrão, hospedar não sei quem? Então, honrar o hóspede, né? ao que ele tem, o que ele tem de bom e ao que ele tem de ruim. Não é você escolher, selecionar, você não, você sim. Mas é tudo que chegar a você, é você, como sinal de respeito, de gratidão, agradecer o que vier, né? Então, independente do que seja, né? Então, a Gestalt também transita por essas situações, a gente fica selecionando o que é bom, o que é ruim, né? Jogue no lixo sentimentos bons, ruins, jogue isso no lixo, isso não é bom para você. Então, a gente, não, às vezes, não acolhe a gente. E muitas vezes a gente ignora. De forma deliberada, a gente acaba alienando o que a gente acredita que tem de ruim na gente. Né? Não quero ter essa sensação ruim em mim, então eu vou esquecer isso. Eu não vou nem falar, verbalizar, para que não apareça. Né? E muitas vezes a gente ignora isso que tem em nós. E muitas vezes é isso, e é isso que nos liberta. Enquanto nós não entrarmos em contato com esses processos, estaremos sempre aprisionados, né, em um lugar. E ignorar essas situações, o lado escuro, né? Em outras palavras, que ignoramos, justamente é a chave para que a gente possa crescer, que a gente possa ter um processo. Trabalhar com polaridade é justamente trabalhar com essa questão, trabalhar com essa questão dessa integração daquilo que você nega, que muitas vezes é colocada, hoje em dia, socialmente, é colocado bastante essa questão, né? Se livre dos pensamentos ruins, né? Esse tipo de situação. A ideia é de que você não vai se livrar, a ideia é que você possa integrá-los à sua existência. Saber como o que eles consciente deles, saber lidar com eles, dialogar com eles. E aí sim você pode, de certa forma, saber conduzir o seu processo de crescimento a partir desses encontros que você tem com você mesmo, né? Não é justamente você ignorando ou jogando numa lata de lixo, como alguns experimentos fazem, ele jogar na lata, pega esse sentimento e joga na lata do lixo, e agora ele não é mais seu, né? Então, é justamente o contrário. É a forma de você saber que é seu também. O que você nega é seu, né? E isso aparece muito, inclusive, nas fronteiras de contato, do ponto de vista da projeção, né? Quando a gente vê aquilo no outro que é nosso, a gente. Aquela agressão, aquela raiva que a gente tem, né? Nossa, eu detesto aquela pessoa, que a pessoa é horrível, né? E, na verdade, aquilo está muito dizendo a respeito de você, aquilo que você nega de você, né? Então, quanto mais você nega, quando você vê no ambiente, mais você tem resistência e você tem um movimento agressivo em relação a isso que você vê e que você nega em si, né? Então, fica aí, né? Esse trecho de poema, essa reflexão também para a gente lidar com nossas questões aí. Não ignorá-las e nem jogarem ela na lata do lixo, né? E sim dialogar, integrá-las, e saber que ela faz parte da nossa, da nossa morada, né? Tá sem som.
Liga o som aí, Luiz. Pronto. Assim, eu achei tão rica, sabe, essa fala que que o Mário trouxe, né? Porque a gente vê muito essa questão na clínica, né, das pessoas quererem evitar os seus conflitos internos, né? Então, assim, Freud falava isso, né, para você ver seus monstros, porque se você não olhar, eles voltam cada vez maiores e mais potentes, né? E outra coisa também, essa questão de você acolher os inimigos, sabe, as pessoas que você não gosta, as pessoas que você tem dificuldade, porque é assim que você vai sair de um lugar, sabe, e você vai ter a possibilidade de perceber outras coisas. Porque eu vejo que essas pessoas, né, as pessoas que a gente tem mais dificuldade, que a gente não quer conviver, elas são os nossos mestres, são elas que nos ensinam, né? É muito fácil você conviver com pessoas, né, tranquilas, boazinhas. Eu acho que o rico é isso, é você poder estar em contato com essas pessoas e olhar, né? Por que que isso dói em você? Por que que mexe com você? Por que que você não gosta daquela pessoa? O que que tem em você, né, daquela pessoa? Então, assim, eu acho assim, na clínica, então, você vê muito isso, né? As pessoas querendo jogar os sentimentos, as emoções para baixo do tapete, não querem ver, né? Então, nossa, eu acho muito rico, sabe, você poder acolher essas pessoas que te trazem mais dificuldade, sabe? E de olhar profundamente, procurar olhar profundamente para isso, entendeu? Porque são essas pessoas que são nossos mestres, que nos ensinam, né? É isso. Tá dando para ouvir? Tá? Sim. Além do que, né, quando o Mário fala de jogar na lata de lixo, agora fazendo uma crítica à TCC, hein? Eu sei que a crítica aqui é para outra abordagem. Se livre dos pensamentos automático negativo. Estudei mais de um ano Aaron Beck e o pensamento automático negativo na TCC, certo? É para você compreender a emoção e o pensamento que traz. A diferença da cognitiva só é porque ele lida com a emoção também. A emoção que trouxe o pensamento. Porém, livre-se dele, certo? Né? Vai, acrescenta um ponto no Skinner, acrescenta, sim. Né? Tá? Porém, cai nisso. Por quê? E a gente vê isso, eu vi quando eu fui para fazer aquela conferência na universidade. As pessoas, os alunos, hoje em dia está bastante em voga, vamos dizer assim, a psicanálise, gostam muito da psicanálise e vêm até o 4º ano. Daí dizem para os seus professores que eu voltei, era numa outra cidade, voltei no carro dos professores que me convidaram, e eles diziam assim, engraçado, esses alunos passam 4 anos gostando da psicanálise, estudando a psicanálise, se identificando com a psicanálise, mas no último ano diz que vão trabalhar com a TCC. Por quê? Porque a TCC traz toda uma base que dá aquela falsa segurança, aonde você vai ter aqueles, vamos dizer assim, materiais que deixam o aluno que está saindo, né, acreditando estar mais seguro para uma abordagem sozinho, na frente do seu cliente. Entre eles, eu tenho até hoje todas as coisas sobre o pensamento automático negativo, eu estudei isso, eu fui ver também. Só que na hora de trabalhar, né, na abordagem do trabalho, eu não mudo a Gestalt por nada. Uma coisa você vai aprender, outra coisa você vai estudar, outra coisa é você tentar se livrar do pensamento automático negativo. Olha como o Mário pôs tudo aquilo. Além do que, sabe o que acontece com esses pensamentos que você tenta se livrar? Eles voltam. Você está fadado ao insucesso, meu amigo, por um simples motivo. Sabe por que vão voltar? Porque é a nossa sabedoria organísmica pedindo para aquela resolução ser tomada. E não pode ser tomada sem você assumir que
aquilo, aquela polaridade, faz parte da tua vida, né? Sem você perceber que o outro, como a Lúcia pôs claramente aí, por que nos incomoda tanto? Nos incomoda porque ali tem coisa nossa, coisa mal resolvida nossa. Porque se tivesse bem resolvida, aquilo não nos incomodaria mais. Aquilo ia passar só como uma pessoa, sabe, não muito agradável, então iríamos para outra busca, para outra gestalt, né? Então, quando nos incomoda muito, é isso que a Lúcia falou, a gente se vê ali. Né? E a hora que se vê ali e não quer ver, e fica preso, ao invés de ouvir a arte que vem à tona, certo? A poesia que vem à tona. A gestalterapia trabalha muito com arte, né? Nós pedimos a todo momento, a hora que a gente faz um trabalho com sonho, que é bastante importante, que a pessoa desenhe depois, que a pessoa dê formas e cores àquela viagem de fantasia, não é? Certo? Então, nós estamos trabalhando a arte, aquilo que vem da sabedoria do corpo, né? Que se mostre para a gente aonde que está tendo atenção. Tá? Então, todo momento, nós estamos trabalhando para além, né, do racional, né, da tentativa de jogar algo fora, sendo que vai ser fadada em sucesso, porque não vai dar certo, o que é pior. Entendeu? É como ir. Muitas vezes as pessoas vão, às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no culto. Por quê? A hora que você sai do culto, seja ele qual for, não estou falando sobre religião aqui, você tem a impressão, por estar junto com outras pessoas, querendo a mesma coisa, na reza, aquelas coisas assim, relacionadas à fé, né? Que você sai melhor. Sim, você sai mais calma, você sai sentindo que você participou de alguma coisa. Nós somos seres relacionais, isso é importante. Porém, passa-se algumas horas ou alguns dias, o que não foi resolvido, volta. Daí não basta mais ir no culto uma vez por semana, porque eu vou 2, eu vou 3, eu mudo de religião. Então, é as buscas que o ser humano está fazendo. É bom, né? Não estou dizendo, não estou condenando e nem abaixando aqui um juízo de valor. Estou contando que são coisas, eu fui desde da ligação a uma religião, não sei se eu fui, até outras abordagens, né, de tentar jogar as coisas que nos incomodam no lixo, como se elas, com isso, pudessem ficar no lixo mesmo, e sem voltar a nos atingir. É esse o grande problema da situação, né, que a gente vê a todo momento, que não ocorre, né? E não é à toa que os ciclos, eles continuam se repetindo, né? Tem um quê aí que causa a repetição. Né? Aquela configuração que você busca de novo, né? Que você olha, poxa, não, agora vai dar certo, né? Vai. Enquanto você não amplia, né, a consciência, enquanto você não entende o que está por trás, qual que é essa parte velada que está guiando o meu caminho? O que faz eu repetir sempre essa mesma coisa? Que necessidade minha que não está sendo satisfeita e que eu estou buscando satisfazer? Você vai estar sempre andando em círculos, né? Então, que bom que existe a possibilidade de a gente explorar, da gente mergulhar, né, nessa sombra, no sentido de entender o que é que está regendo, né? O que movimenta, o que faz você se impulsionar sempre para esse mesmo lugar, dentro desse mesmo caminho. O que na sua história acaba se repetindo? Ou na história da sua família, por exemplo, né? Ou da relação, Marta trabalha muito com casais. Né? O que é que está se repetindo nessa queixa, né? Que eu sempre repito, eu sempre faço a mesma coisa, nunca dá certo. Para que a gente consiga integrar, a gente tem que olhar para a gente. Né? Claro que o ambiente está nos trazendo questões ali, a gente precisa entender o que no ambiente nos atrai, né? Como que nossa percepção está sendo formada ali, né? Falando de aquelas figuras que aparecem, mas dentro de nós existe uma parte nossa que a gente não quer ver. Que Mário trouxe, né? Como a negação ou a projeção que a gente faz no outro sobre determinados aspectos nossos que a gente não quer assumir.
Estar em psicoterapia é assumir todas as suas partes integrantes. Aquelas alienadas, aquelas que, nossa, não suporto isso no outro. Nossa, eu fico indignada quando o fulano faz isso. Tem alguma coisa sua ali, né? A intensidade emocional com que você olha para o outro, para o comportamento do outro. O que ela diz sobre você, né? E é isso. Lúcia tinha levantado a mão. Diga, Luciana. Não, foi sem querer, sabe? Mas assim, Tá. eu só falar uma coisinha rapidinho. Eu acho que essas questões, né, a gente tem que olhar profundamente mesmo, sabe? E isso é um processo, entende? Essas questões que a gente não quer olhar, que a gente tem muita resistência, é olhar, é iluminar isso, sabe? Esgotar, assim, até onde é. Não sei nem se seria essa palavra esgotar, mas assim, é de olhar, sabe? Olhar aquele indivíduo que sabe que a gente tem dificuldade, essa relação, sabe? Porque isso só vem nos fazer avançar, sabe? Eu acho que isso só nos traz benefício. Não é fácil, mas é necessário, né? É necessário. A gente precisa iluminar essas, essas cavernas escuras, né? Nossa. E eu acho muito importante você silenciar também, sabe, para você olhar para isso, a gente enquanto ser humano, sabe? Eu acho que o silêncio é de uma riqueza para você observar essa mente, sabe? Como é que essa mente está funcionando, sabe? Para você ter mais familiaridade com essa mente que cria, né, as coisas. De onde que vem, né? É isso. Gente, esgotou um pouquinho, né? Mas vamos lá, né? Rapidinho vai fechar aqui. Mas e lembrar aqui, se a gente lembrar de Merleau-Ponty, né? Que trabalha basicamente com fenomenologia do corpo, né? Questão do o corpo como justamente o veículo de sentido, né? É o primeiro veículo de sentido. Não é uma forma de ter sentido, o corpo é o sentido, né? Então, para além da questão emocional, do pensamento, mas o corpo é a forma de encarnamento no mundo, né? E de diálogo, a nossa forma de diálogo de comum. Pensar, né? Pensar a partir dessas questões é isso, né? A gente investigar a fundo, explorar, como sempre lá atrás, a questão da exploração, lá atrás o tempo todo isso, de explorar, e é isso mesmo, explorar, ter atitude exploratória, né, do terapeuta, inclusive incentivar a atitude exploratória, que lá sempre traz aí sempre o tempo todo, com o paciente também ter essa atitude exploratória em relação a ele mesmo. Eu, por exemplo, estou tendo um cliente agora, né, paciente, que ele falou, não, eu gosto de analisar tudo que eu faço, eu já faço. E aí eu fiz um desafio para ele. Falei assim, adote uma atitude exploratória na sua vida. Ele, como assim? Explorar as situações. Aí eu falei assim, adotar a atitude exploratória em vez de ele analisar todos os fatos que acontecem, né? Caiu um pingo de chuva, ele analisa aquele pingo de chuva que caiu. Qual a causa daquele pingo de chuva que caiu, né? Muitas vezes, identificar, assumir a atitude exploratória é identificar esses cômodos, né? Como a coisa acontece, e retira você da questão, que a questão na Gestalt da causa é justamente essa que remete você sempre a uma questão anterior, que é o passado. A causa sempre, por isso que na Gestalt terapia, a gente não trabalha com a causa, justamente porque a causa sempre remete a você a uma questão anterior, que não é o presente. Então, trabalhar com atitude exploratória é justamente você trabalhar com o que está acontecendo. Você está explorando naquele momento aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo e como está reverberando no seu processo. Né? Mais que a causa, que é uma questão anterior à sua busca. Então, isso já é um posicionamento neurótico.
a pessoa que se posiciona a partir de sempre encontrei uma matriz causística para situações, já é uma atitude, já é uma evidência de um processo neurológico da pessoa, de como ele se comporta em relação às coisas, né? Sempre está buscando uma explicação, uma justificativa, um porquê. Então, isso já posiciona ele numa situação, já coloca ele numa posição de buraco, de ato. Ele está sempre numa posição de ato, de buraco, né? De discrepância entre o sentido dele e da coisa que é e aquilo que foi. Então, essa condição já coloca a pessoa, já é uma evidência de que a pessoa, como a pessoa está, de certa forma, operando no mundo, né? Como ela está operando, como ela está performando, né? Que é a palavra agora da moda, né? Como ela está performando no mundo. Então, e aí mostra a forma como ela está, de certa forma, manipulando a realidade. Se a pessoa está manipulando a realidade dessa forma, como é que ela vai se posicionar em relação às coisas da vida, né? Então, e aí também uma das tarefas da gente é saber fazer com que a pessoa desenvolva um processo de autossuporte, também fazer com que a pessoa opere a partir desse sentido exploratório, né, da vida, né, experiencial da vida. O que dá qualidade de presença é justamente esse processo de assumir essa atitude fenomenológica, né, de explorar o fenômeno. Então, inclusive, os estudos, por exemplo, decoloniais, cobrem a lacuna que a fenomenologia não cobre, que é justamente estudar a desfenomenolização do fenômeno. Porque a fenomenologia estuda o fenômeno quando ele aparece. A decolonialidade estuda a desfenomenolização. Em outras palavras, a invisibilidade da pessoa trans, a invisibilidade da pessoa racializada. É isso que ela fala. Ele marca o sentido disso. Visibiliza o que está invisibilizado, né? Então, é aquele fenômeno que é ignorado. Então, os discursos decoloniais agregam o processo da... Acho que é bem interessante, inclusive, traçar um diálogo entre a Gestalt e essa vertente, porque justamente ele visibiliza esse marcador, ele visibiliza esses marcadores que são invisibilizados aí. E na Gestalt, por exemplo, a gente trabalha com as questões, que agora a gente está trabalhando com a questão de raça, de gênero, com as questões das transfobias daí de cada dia, né? Então, acho que enriquece bastante. E dar visibilidade é você trazer para a figura desse fundo existencial, desse jogo, desse parâmetro entre figura e fundo, né? Que o fundo existencial é justamente esse conteúdo que é experiência, o fundo existencial é justamente nossas experiências, são nossos conteúdos vivenciais, experienciados na nossa trajetória, que estão lá no fundo, né? Sedimentados a partir de um parâmetro cultural, ético, moral, emocional, né? Estão lá sedimentados. Toda essa bagagem é nosso fundo existencial. Qual é a ideia que a gente elenque para a figura e visibilize as situações? A fenomenologia trouxe para a Gestalt essa ideia justamente não é a gente privilegiar nem o sujeito, nem o objeto. Não é dizer que o objeto é mais importante, é que dá percepção de realidade à realidade. E não é dizer que o sujeito que dá percepção de realidade é o que é. Mas na Gestalt terapêutica, nas próprias palavras de Popper, né, na questão da relação dialógica, é a relação que dá concretude à sua experiência, à sua vivência. Só na relação que a vida tem sentido. Ela não tem sentido no seu mundo interno, não tem sentido só no ambiente. A realidade e a concretude da sua vida é visibilizada no seu processo relacional. E é só ali que tem sentido, né? Fora daquilo ali, não é nada, né? E aí coaduna justamente com a ideia da Gestalt de que a gente sempre somos seres de relação. Fora da relação, não somos nada, nas palavras de Buber, né? Que ele traz isso.
Então, são elementos que a gente traz, né, e que podem, nessa questão, e esse livro aqui, acho fundamental que Lara propôs a gente fazer a leitura. É claro que a gente está lendo aqui, vai revisitá-lo novamente, evidentemente que é um livro um pouco complexo, né? A gente volta nele, vê outras situações, mas nos livra, nos liberta de certas práticas que estamos vendo na própria abordagem. Tem coisas, leituras que a gente faz que, de certa forma, é uma referência importante para que a gente tenha autonomia de saber como aquilo ali é funcional dentro da nossa abordagem ou não, né? Porque nos dá uma base, né, para a gente nos referenciar, e tem coisas que estão sendo colocadas aí que não são muito agregadoras, né? Que esse livro aqui, falar do conflito, por exemplo, porque a gente fala que todo conflito é ruim, né? Toda agressão é ruim, toda fuga é ruim, que em uma determinada etapa da gestão a gente compreende, chega a esse ponto, falar assim, trabalhar com questões e toda a evitação é coisa ruim, fatores de cura é outra coisa, né? E Peirós ele não diz que nada dessas questões são ruins, resistência, agressão, conflito. O que define se isso vai ser ruim ou não é sempre o contexto. É o contexto, o tempo que você permanece nisso e para quê. É isso que define se algo é funcional ou é saudável ou não para você. Então, a gente faz um parâmetro muito de fatores de cura e tudo, mas, na verdade, é sempre o contexto que define se é fuga, se é resistência, se é evitação, algo que é aparentemente jogado como ruim, mas não é em si, não é ruim. É justamente essa tríade aí que muitas vezes define se algo é funcional, se é saudável para você ou não. O tempo, justamente, o para quê e dentro essa ideia do contexto que vai definir se aquela fuga para você é ruim, né? Se aquela evitação para você é ruim, né? Se a atitude fóbica que você tem para determinados contextos é ruim. E aí tem muito a ver com o ciclo de tempo que você... O ciclo de tempo envolve justamente essa compulsão de repetição que Lara falou. Você tem uma compulsão da repetição, então isso quer dizer o quê? Você tem permanecendo nessa estrutura, né, de funcionamento e um tempo além daquilo que demanda o contexto de resposta da situação. Que você acaba adotando esse tipo de comportamento para todos os contextos, para todas as situações da sua vida. E aí que acaba sendo um comportamento neurótico, né? Mas como recurso de segurança, que a gente quer estar seguro na vida, o que é que a gente faz? A gente adota esse tipo de situação, né? Que é um sofrimento calculado, né? Deixa eu me espetar aqui, deixa eu me cortar aqui, mas eu sei até onde eu vou sentir essa dor, que dor é essa que vai aparecer para mim. Se acontecer algo que não seja aquilo que eu estou esperando, eu não sei que dor que vai aparecer. Eu prefiro sentir a dor, que eu sei até onde ela vai, né? Então é isso aí. Desculpa aí, mas eu acabei entrando atrasado, aí eu acabei invadindo aí, mas desculpa aí qualquer coisa. Tudo tranquilo, Mário. Gente, para a gente finalizar, eu queria só que vocês ligassem a câmera para a gente tirar o print, para a gente ter uma fotinha nossa antes de finalizar. Luísa, Marta. Que bom. Tira logo que vai cair minha internet. Muito obrigada a todas e todos Beleza. aqui hoje, tá? A gente se vê, então, mais tarde na intervisão, tá? Vai ser sobre traumas emocionais e criança interior. E quem for do grupo de estudos, a gente se vê na semana que vem com o Iontas, tá bom? Sim. Obrigada, Lara. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Abraços gestálticos. Até lá. Tchau, tchau.